Vamos, pessoal. Então, olha só. Posso apagar isso aqui? Isso aqui é importante. Vocês copiarem e tirarem foto desse quadrinho aqui. Beleza? Tranquilo? Lembrando, mais uma vez, que isso aqui não é específico de função de segundo grau, tá? É para qualquer função. Então, vamos lá. Então, continuando o que eu estava falando, tem outras propriedades geométricas assim, importantes das parábolas que a gente pode perceber a partir da forma canônica, tá? A outra é o seguinte: vocês lembram como chama esse ponto aqui? Ponto mínimo. Isso, perfeito, ponto mínimo. Tranquilo? Se for ao contrário, isso é máximo. Isso, se fosse virada para baixo, seria um ponto de máximo, tá? E por que é o ponto mínimo? Porque esse ponto aqui é o ponto que tem o menor valor de y em todos os pontos do gráfico. Todo mundo está visualizando isso? Beleza? Fala. Ficando falando dos correios, esse aqui. Mas seria menos b sobre 2a? Isso. Seria menos b sobre 2a. Só que essa questão dos correios, aí depois eu fui fazer, aí eu me liguei, eu nunca mais esqueci isso também. Isso. Vou lá correr. Então, menos b sobre 2a é o valor de x. Alguém lembra qual é o valor de y nesse ponto? Isso, menos delta sobre 4a. Mas isso também, da onde a gente deduz essas fórmulas? Também dessa forma canônica aí, beleza? Tranquilo? Vocês têm que se acostumar muito com a ideia que matemática nenhuma fórmula vem do nada, tá? Todas as fórmulas têm uma demonstração, têm uma dedução. E no caso isso vem também dessa forma canônica. Mas antes de demonstrar, então, tanto a demonstração da fórmula chamada fórmula de Bhaskara, vamos chamar fórmula de raízes da equação do segundo grau, quanto a fórmula desse ponto aqui, que é às vezes chamado vértice, né, já devem ter ouvido esse nome, né, que são as fórmulas de coordenadas do vértice, lembram disso? Que é essa, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mas eu acho mais adequado chamar isso aqui como o Lucas falou, o mínimo, beleza? Certo? Ou então, se for virada para baixo, vai ser o máximo. Todo mundo entende por que eu estou chamando isso de mínimo? Beleza? Porque é o ponto que tem menor altura, certo? Menor coordenada y. Todos os outros pontos que estão pertencentes ao gráfico vão ter coordenada y maior do que esse aqui. Tranquilo? Tá? Bom, e de novo, eu vou descobrir as coordenadas desse ponto a partir dessa forma canônica. Tá legal? Certo? Ou é menos fácil, né? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, como é que a gente pode observar isso? Eu vou olhar para isso aqui e eu quero descobrir quem é o menor valor de y. Lembrando que o y é igual a f de x, tá? Certo? Se quiserem, podem escrever assim. Isso aqui é igual a y, tanto faz. Beleza? Então, olhando para essa fórmula aqui, beleza? Eu vou pensar assim: qual é o menor valor de y possível que eu vou substituir qualquer valor de x do mundo aqui e o menor valor de y que vai dar? A gente consegue descobrir isso olhando para essa fórmula. Alguém consegue ver? Qual é o menor valor de y? Tá, é assim, ó. Isso aqui que está elevado ao quadrado tem uma coisa que está entre parênteses elevado ao quadrado, beleza? Qualquer número real elevado ao quadrado vai dar o quê? Positivo ou, na pior das hipóteses, vai dar quanto? Qual é? Positivo ou zero. É porque zero a gente não considera positivo, tá? Beleza? Tranquilo? Então, isso que está aqui, entre parênteses, nunca vai dar um número negativo. Ou vai dar zero, ou vai dar positivo. Concorda? Beleza? Tranquilo? E qual é o valor para o qual isso aqui vai ficar igual a zero?
Qual é o valor de x que eu tenho que jogar aqui para isso aqui ficar igual a 0? 3. Beleza? Então, se eu jogar x igual a 3 aqui, eu vou ter esse termo x menos 3 ao quadrado igual a 0. Beleza, pessoal? Certo? Então, se eu jogar x igual a 3 aqui, qual vai ser o valor de y? Se isso aqui é igual a 0, o valor de y vai ser quanto? Menos 4. Tá legal? Certo? Então, quando x igual a 3, y é igual a menos 4, tá certo? Beleza? Isso significa que esse ponto 3 menos 4 pertence ao gráfico. Beleza? Tranquilo? Que é o x e o y correspondente. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora, mais do que isso, se eu olhar de novo para essa fórmula aqui, ó. Aí eu olho para esse negócio que está entre parênteses aqui. E eu jogar qualquer valor de x diferente de 3, pode ser um valor, qualquer valor de x menos o 3. Isso que está entre parênteses vai dar sempre uma coisa positiva. Concorda? Porque se eu jogar um valor maior do que 3, por exemplo, se eu jogar aqui x igual a 5, vai dar quanto aqui? 2. Beleza? Ao quadrado, 4. 5 por acaso é a raiz, tá? Mas é coincidência. Se eu jogar x igual a 6, por exemplo. Se eu jogar x igual a 6, vai dar quanto? 3 ao quadrado, 9. Beleza? Se eu jogar, por exemplo, x igual a 2, aqui no lugar de x, vai dar quanto aqui? Menos 1. Mas quando eu levar ao quadrado, vai ficar o quê? Mais 1. Então, se eu tiver qualquer valor diferente de 3, esse x menos 3 aqui, ao quadrado, vai dar sempre maior do que 0. Beleza? Concorda? Certo? Alguma dúvida? Então, aí, quando eu calcular, se isso aqui é maior do que 0, então se eu jogar x diferente de 3 na fórmula do y, eu vou ter que o y vai ser sempre maior do que menos 4. Deu para ver isso? Certo? Tranquilo? Porque se eu, olhando agora para essa fórmula toda aqui, se eu jogar qualquer valor diferente de 3, isso aqui vai dar maior do que 0. Quando eu somar uma coisa maior do que 0 com menos 4, eu vou aumentar o menos 4. Não importa que fosse menos 4, poderia ser qualquer letra aqui, qualquer número aqui, beleza? Certo? Para isso aqui dar uma coisa menor do que menos 4, eu teria que somar uma coisa o quê? Negativa. Mas isso aqui nunca vai dar negativo. Tranquilo? Certo? Então qual é a conclusão? Que f de x é sempre maior ou igual a menos 4 para todo, acostumando a escrever esses símbolos aí, para todo x pertencente a R. Certo? Maior ou igual, sempre o valor de f, que ou ele vai dar menos 4, ou vai dar maior do que menos 4, concorda? Então vai ser sempre maior ou igual que menos 4. Então o que significa? E que esse ponto aqui é o que a gente chama de um ponto de mínimo absoluto da função. Professor, então se a função fosse y igual a x menos 2 menos 3. X menos 2 ao quadrado. Isso, x menos 2 ao quadrado menos 3. O mínimo absoluto seria 2, menos 3? Isso, exatamente. Está explicado. Certo, pessoal? Tá de boa? Tranquilo? Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Então, isso que a Braiana falou está perfeito, tá? Então, repara só, de novo uma coisa que eu já falei. O que é uma fórmula, tá? Em matemática? Uma fórmula é uma expressão envolvendo letras que representa todos os casos, essas letras
representam qualquer valor numérico que eu jogar ali. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que eu quero observar aqui? Esse procedimento que a gente fez de completamento de quadrados, estou repetindo uma coisa que a gente já falou algumas aulas atrás. Esse procedimento que nós fizemos de completamento de quadrados, que foi o que nos levou até conseguir achar as raízes e o que nos levou também ao vértice, ele pode ser feito com qualquer função de segundo grau. Tranquilo? Porque eu sempre posso fazer aquilo que o Eric falou. Eu sempre posso pegar o valor de B, dividir por 2, lembra? Elevar ao quadrado, sempre eu vou conseguir esse completamento de quadrados. Então, por isso que isso é uma fórmula. Porque esse procedimento que eu estou fazendo não é particular, não é só nesse exemplo. É para qualquer função de segundo grau. Então, por isso que é uma fórmula, porque qualquer valor de A, B e C eu vou conseguir fazer isso, tá? E se eu invertesse, vamos supor, dando um exemplo, se fosse y igual a x mais 3 elevado à segunda potência mais 4. E aí seria menos 3 mais 4. Então, para você descobrir o valor do mínimo absoluto, é só você inverter o valor da primeira e repetir com a segunda. Isso, mas repara só, eu acho que é mais fácil você pensar assim, você tem que pensar o valor que faz isso aqui estar igual a zero. Entendeu? Então, se for x mais 3 ao quadrado, vou botar outro número aqui, mais 5. Tranquilo? Então, ficaria menos 3 e menos 5. Menos 3 mais 5. Porque, olha, primeiro você vai olhar assim, ó. Qual é o valor que faz isso aqui dar zero? Não, Menos 3. Então, se você jogar aqui x igual a menos 3, se você jogar aqui x igual a menos 3, isso aqui vai dar zero, concorda? Beleza? Quando isso aqui vai dar zero, y vai dar quanto? 5. Beleza? Então, qual é o ponto de mínimo absoluto? 3, menos 3 e 5. Tranquilo? Brian, eu estou falando isso que é melhor você pensar assim do que decorar esses negócios, que aí tem mais chance de você errar. Beleza? Eu desliguei por causa do barulho, mas aí ficou calor. Aí eu falei, liga o ar e deixa o barulho. Aí começou a fazer assim. Vocês estão com calor? Tá, eu tô. Tá abafado, tá abafado. Não é pouco não. Bom, posso apagar, vou botar outro exemplo, certo? Posso apagar aqui, isso aqui, só esse pedacinho aqui? Tá, aproveitando o que vocês estão pensando, e se fosse assim, ó, y igual a menos x menos 2 ao quadrado, por exemplo, mais 3. Qual seria o ponto? Que isso aqui vai zerar? Mais 2, então eu vou ter x igual a 2, que vai dar y igual a quanto? Se eu jogar x igual a 2, é 3, concorda? Beleza? Então, esse ponto 2, 3, nesse caso aqui é um ponto de quê? Máximo. No caso é máximo. Por quê? Porque, repara só, eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Tá dando menos zero. O coeficiente linear é negativo. Isso. Mas não dá menos zero. Não, então vai dar zero, menos 0 é 0. Mas só que a questão é, se você botar qualquer número aqui diferente de 2, isso aqui que dá entre parênteses vai dar positivo. Só que como eu estou com sinal de menos, ele vai subtrair. Tranquilo? Certo? Então, esse y igual a 3 é o maior valor possível que a função vai atingir. Todo mundo percebeu? Qualquer outro valor que eu colocar aqui vai dar o quê? Vai dar 3 menos alguma coisa. Então, qualquer outro valor de x vai dar um valor de y menor do que 3. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, no caso, esse ponto aqui é o máximo absoluto. Tranquilo, pessoal?
essa expressãozinha, aqui igual, y é igual a blá 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 mais 3. Então, se ali você colocou que y é igual a 3, né? Isso. Então quer dizer, então, essa expressão aí é igual a 3? Não, quer dizer que quando eu zero essa expressão, o y dá 3. Ah, tá. Entendeu? No caso de 3, né? Certo? Qual é o máximo absoluto? O máximo absoluto é esse aqui, 2, 3. No caso desse exemplo aqui. Não. Tá? Por que os dois deram questionar? É só porque tem um sinal de menos aqui. Entendeu? Então, como tem esse sinal de menos, todos os valores possíveis de y ou vai dar 3 ou vai dar alguma coisa menor do que 3. Nunca vou conseguir botar nenhum valor aqui que dê uma coisa maior do que 3. Entendeu? Dava pra fazer algum negativo mais máximo. Tá, porque o que importa é ter o sinal de menos aqui. Se eu tiver assim, ó. Entendeu? Certo? O que determina se é o máximo ou o mínimo é o sinal que está aqui fora do parênteses. Beleza? Porque se tiver um sinal de menos aqui, o que vai acontecer é o seguinte: o que está entre parênteses é elevado ao quadrado. Então o que está aqui sempre vai dar positivo. Se tiver um sinal de menos, ele vai ficar sempre negativo. Entendeu? Então o máximo absoluto é menos 2, menos 3? É, porque eu alterei aqui. Eu botei um sinal de mais aqui e um sinal de Mas menos. no caso, então, esse máximo, a parábola é para baixo? A parábola é voltada para baixo. A parábola é assim, nesse caso, entendeu? Beleza? Tranquilo? Mas vocês têm que pensar assim. Eu tenho que descobrir primeiro o valor de x que zera isso aqui. Tranquilo? Aí qual é o valor de y? Se isso aqui zerar, qual é o valor de y que vai sobrar? É esse aqui. Aí você tem que ver, mas eu estou aumentando ou diminuindo esse valor? Se tiver um sinal de mais aqui, como é esse caso aqui, ele vai estar sempre aumentando esse valor. Então ele é mínimo. Certo? Se tiver um sinal de menos, ele está sempre diminuindo esse valor. Então ele é máximo. Beleza? Ele repetiu o sinal de menos já que ele está fora do parede. É, o sinal de menos dentro do parênteses não importa. Porque pode estar qualquer coisa aqui, como eu estou levando ao quadrado, vai dar sempre positivo. O que importa é ficar fora do parênteses. Beleza, pessoal? Fez sentido? Se o quadrado for negativo, também é positivo? Dá. Quadrado a não ser números complexos. Dentro dos reais, qualquer coisa que eu levar ao quadrado vai dar sempre positivo. Beleza? Querem falar? Tá. Certo, pessoal? Esse seria então o vértice. Esse seria o vértice. O vértice pode ser um ponto mínimo ou um ponto máximo. Tá legal? Certo? Bom, uma outra observação aqui ainda, antes da gente fazer a dedução geral. Posso apagar de novo esse pedacinho aqui? Tá aparecendo, né? Tá. Olha só. Que é o seguinte, eu estou falando de máximos e mínimos, mas eu estou usando a palavra absoluto. Certo? Por que eu não estou falando só máximo e mínimo? Por que eu estou usando a palavra absoluto? Porque existem também máximos e mínimos que a gente chama de locais ou relativos, que eles não são absolutos. No caso da parábola, isso nunca vai acontecer. Sempre eu vou ter máximos e mínimos absolutos. Mas a gente vai começar a ver daqui a pouco outros tipos de função. Por exemplo, se eu tiver uma função, a parábola é o gráfico de uma função do segundo grau, tá? Se eu tiver uma função do terceiro grau, eu posso ter um gráfico assim, beleza? Um gráfico de uma função do terceiro grau pode ser assim, tá? O desenho ficou feio. Pronto, agora está melhor. Tranquilo? Tá? Como o senhor... você... Obrigado. Comprimento de onda e intensidade de onda é função de terceiro grau? Não sei, olha. Comprimento Parte de onda vai ser por série de Fourier, mas não essa parte mais simples. Sim. Essa parte de comprimento de onda aí vai ser realmente relações
Só tem relações lineares. Pode ser outras, qualquer função. Sim. Agora, a função da onda, a gente vai fazer por série de Fourier. Tá. Mas olha só, a gente vai ver ainda funções de terceiro grau, do quarto grau. O gráfico de uma função de terceiro grau pode ser uma coisa com essa cara. Aí todo mundo concorda que aqui eu tenho um mínimo e aqui eu tenho um máximo? Por que não pode ser o mínimo aí, Caxi? Hã? Por que o mínimo não pode ser a pontinha? Porque aqui é o máximo, porque os pontos que estão perto dele são menores do que ele. Porque os pontos que estão perto dele são menores, tem y menor do que ele. Então justamente isso que eu quero dizer. Olha só, o que determina ser um máximo ou um mínimo? É ter um valor de y menor do que os outros. Se for mínimo, é que o valor de y dele é menor do que o outro. Tranquilo? Só que esse valor de y aqui, ele não é o menor no gráfico inteiro. Porque tem esse pedaço aqui, ó, para baixo, que tem valores de y menor. Tranquilo? Mas se eu fizer um recorte desse gráfico, por exemplo, faz de conta que eu recortei esse gráfico aqui, beleza? Tranquilo? E olhar só para o pedaço do gráfico que está dentro desse recorte, dentro desse pedaço só isolado, ele é o mínimo. Beleza? Então por isso que a terceiro grau você tem que transformar em segundo grau para fazer? Tem que traçar o quê? Transformar em segundo grau? Não, você não consegue transformar um terceiro grau. Você tem que calcular a derivada. A derivada de uma função de terceiro grau é uma função de segundo grau, assim que você calcula os máximos e mínimos. Você não consegue transformar a função de terceiro grau numa função de segundo grau. Por isso eu não consegui aprender. Mas calma, vamos chegar lá. Mas só o que eu estou querendo dizer por enquanto é que esse aqui é um ponto de mínimo, mas não é um ponto de mínimo absoluto, porque ele não é o mínimo, ele é o mínimo só dentro desse pedaço aqui. Poderia ser um pedaço maior até do que esse. Tranquilo? Mas ele só é o mínimo se eu recortar um pedaço do gráfico, ele não é o mínimo no gráfico inteiro. Então, nesse caso, quando isso acontece, eu digo que ele é um mínimo local, ele não é um mínimo absoluto. Fez sentido isso? Tá, mas a gente vai trabalhar com exemplos disso aí. Certo? Essa parte do início para fazer a função do caso, ela iria passar tipo pelo ponto de origem, por assim dizer, do zero? Não necessariamente, porque eu não estou desenhando o Para explicar a gráfico. coisa tá uma merda. O gráfico não estou desenhando os eixos, isso pode estar em qualquer lugar do plano, entendeu? Para usar notas também, tem como deixar. Por exemplo, aqui é a origem, que não passa ali necessariamente, entendeu? É para ter noção de Mas esses pontos de profundidade também. eles vão significar alguma coisa? Ou Eles necessariamente geralmente olha mais esses dois pontos assim para fazer essa. Eles são pontos relevantes do gráfico, porque eles são pontos máximo e mínimo. É onde a função para de crescer e começa a decrescer. E tem problemas que a gente vai usar para encontrar máximos e mínimos. A gente vai fazer, na lista 3 já tem exercícios disso. Olha só. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Eu quero fazer a dedução geral dessa forma, mas antes disso ainda, eu quero mostrar para vocês uma outra propriedade das parábolas que também são decorrentes dessa forma canônica, tá? Que é o seguinte, bom, deixa eu só desenhar, então, qual foi a conclusão que a gente chegou? Que esse vértice aqui, ele vai acontecer no ponto 3 menos 4, tá? Significa que o nosso desenho está muito fora de escala, mas não tem problema. Certo? Isso aqui, se eu tivesse calculado isso antes de desenhar o gráfico, isso aqui teria que estar bem mais para baixo, beleza? Porque aqui esse valor de y é menos 4. Tranquilo, pessoal? Só que eu não prestei atenção para isso, também não tem problema. A gente está obrigado a desenhar os gráficos sempre em escala. Beleza, pessoal? Mas o que é importante entender é que esse ponto aqui é o ponto 3 menos 4. Tá tranquilo? Certo? Que é o vértice, ou o ponto de mínimo. Beleza? Agora, esse ponto aqui, que é o ponto de mínimo, ele também é importante, ele também marca
outra propriedade importante da parábola, que é a seguinte: a parábola é simétrica em relação a esse ponto. O que significa ela ser simétrica? Se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, passando bem por esse ponto, certo? O que está do lado de cá é o espelho do que está do lado de cá. Se eu escrevesse no papel, recortar e dobrar nessa linha pontilhada, vai colar certinho. Tranquilo? Eu tenho uma pergunta. Tem como ele fazer um cálculo aleatório? Eles pedirem para a gente descobrir os pontos dando apenas o mínimo absoluto? Ou então dando apenas... Vamos supor, se o senhor me desse o número 3, menos 4, o paradonário. E o senhor teria como pedir para fazer uma fórmula? Teria alguma forma de eu descobrir os pares? Só os pares, assim, da parábola, no caso o 1 e o 5, só com o mínimo absoluto? Não, só com o mínimo absoluto não. Você teria que saber pelo menos o A da parábola também. Porque só com o mínimo absoluto ela pode ser mais fechada ou menos fechada, entendeu? Isso quem determina o A. Poderia usar dois pares ordenados, né? Pelo menos dois pares você conseguiria achar o coeficiente linear. Exatamente, mas se só tiver a informação só o mínimo, você não consegue, entendeu? Porque, por exemplo, se o A for diferente, aqui o A é igual a 1, tá? Mas se o A for diferente, ela pode ser mais fechada ou mais aberta. Beleza? Agora, se tiver como o Júlio falou, se tiver mais alguma informação, aí você já consegue determinar. Beleza? Mas olha só, todo mundo percebeu esse eixo de simetria aqui? Isso também é uma propriedade característica da parábola, certo? Se eu tiver outras funções, não são necessariamente simétricas. Tranquilo? Tá? Por exemplo, se eu tiver uma função no 4º grau, ela tem uma cara parecida com a parábola, mas ela não pode não ser simétrica, dependendo da situação. Tá? Mas vamos lá, mas a parábola é sempre simétrica. E como é que a gente percebe isso? A gente também percebe a partir daquela fórmula ali, da forma canônica. Posso apagar esse pedacinho aqui do gráfico? Tá. Então, olha só. Vê se faz sentido isso que eu vou falar. Eu vou pegar como referência, eu vou chamar de x0. O ponto x0 é igual a 3, que é a coordenada x do vértice. Tranquilo? Certo? Agora, eu vou pegar um ponto x1, que eu vou andar uma unidade para a direita a partir do ponto 3. Beleza? Qual vai ser o resultado disso aí? Se eu andar uma unidade para a direita, eu vou estar onde? No 4. Eu vou estar aqui. Então aqui, eu vou até deixar indicado, vou nem, só para assim, ficar bem claro o que eu estou fazendo. Então aqui é 3, eu vou partir do 3 e andar uma unidade para a direita, eu vou estar no 4. E aí, então esse ponto aqui, eu estou chamando de x1, tá? Agora eu vou pegar um ponto x2, que eu vou também partir do 3 e andar uma unidade para a esquerda. Tranquilo? Então eu vou estar onde? No ponto 2. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Certo? Tá? Bom, agora eu vou substituir esses dois pontos aqui nessa fórmula, certo? Na forma canônica. Então, olhando para a forma canônica, quanto vai ser o f de x1? Menos 3. Se eu substituir aqui, vai dar... aqui vai ficar 1, né? Então, menos 3. Todo mundo visualizou? Certo? Tranquilo? Substitui aqui. Vou botar aqui o resultado. Porque esse resultado não é tão importante. O mais importante para onde eu quero, para o argumento que eu quero chegar, é que eu estou somando a mesma quantidade de unidades para a direita e para a esquerda, a partir do ponto 3, entendeu? Mas no caso aqui vai dar 4 e 2, certo? Então, se eu substituir 4 aqui, vai ficar quanto aqui dentro do parênteses? 1, certo? 1 menos 4, quanto dá? Menos 3. Então, o f desse x1 aqui, que é 4, é menos 3. Beleza? E o f de x2 vai dar quanto? Menos 3 também. Menos 3 também.
Tranquilo? O que isso significa no gráfico? Que esse valor de x1 e esse valor de x2 tem o mesmo valor de y, que é menos 3. Beleza? Tá tranquilo isso, pessoal? Tá? Alguma dúvida? Agora, o que vai acontecer? Isso não vai acontecer só se eu botar o 1. Se eu botar qualquer número que eu somar e subtrair do 3, eu vou chegar à conclusão que eles vão ter sempre o mesmo valor de y. Quer ver? Vamos fazer, quer tirar foto disso aqui, só para eu apagar. Tá. Isso, exatamente. Esse aqui também é simétrico, né? Beleza? Tranquilo? Certo? Posso apagar ali? Aqui, pode? Então, aqui eu somei e subtraí 1, certo? Mas faz de conta que eu vou somar K unidades. Então, quem é esse x1 e esse x2? O x1, eu estou sempre partindo do 3 e estou andando K unidades para a direita. E o x2, eu estou partindo do 3 e estou andando a mesma distância para a esquerda. Concorda? Beleza? Então, eu estou sempre olhando para o 3, andando uma quantidade para a direita e uma quantidade para a esquerda. Beleza? Agora, vamos substituir esse x1 aqui, ó. Quanto vai dar se eu substituir o x1 aqui? Eu vou colocar x1 no lugar de x. Tranquilo? Então, olha só o que vai ficar. Vai ficar 3 mais k menos 3 ao quadrado menos 4. Todo mundo visualizou? Certo? Eu estou calculando o f de x1. Tá? Então eu tenho que botar x1 no lugar de x. Aí, quanto vai ficar isso aqui? K ao quadrado. K ao quadrado. Que o 3 vai cancelar. Então vai ficar K ao quadrado menos 4. Certo? Agora, se eu substituir f de x2, eu vou colocar o valor de x2 no lugar de x aqui. Então eu vou ter 3 menos k menos 3 ao quadrado menos 4. Quanto vai dar isso aqui? Isso, vai dar menos k ao quadrado, que é k ao quadrado também. Tá? Então aqui também vai dar k2 menos 4. Qual é a importância disso? Que f de x1 é igual a f de x2. Tá? Então qual é a conclusão disso? Veja bem, o que eu demonstrei aqui? Eu demonstrei que se eu partir do 3, andar uma distância para a direita e andar a mesma distância para a esquerda, eu vou encontrar pontos que têm o mesmo valor de y. Certo? Beleza? Por isso que a parábola é simétrica. Tá? Porque o que acontece à direita do ponto 3 é igual ao que acontece à esquerda. Fez sentido isso? Sim? Beleza? Bom, agora vamos ficar a lição. Vamos fazer dedução geral, tá? São que horas? 8h43. Tá, dá tempo. É 9h30. Posso apagar tudo agora? Vamos terminar isso, que amanhã eu vou pagar minhas dívidas com a Ana Beatriz, que ia falar de infinito. Ela falou que eu joguei uma bomba e ela tem toda a razão. Beleza? Posso apagar o lado de lá?
Então, olha só, agora vamos relaxar, tá? Vamos acompanhar, que agora a gente vai fazer com letras. Então, fazer com letras pode ser mais difícil do que fazer com números, certo? Na verdade, isso é uma fase, tá? Vai chegar uma fase que vocês vão estudando mais outras matérias, vocês vão achar mais fácil fazer com letras do que com números. Mas no começo, eu acho que é mais difícil fazer com letras, que concordam com isso? Bia e Washington. Beleza? Mas nessa fase, vocês têm que pensar que as letras são números. Então eu vou fazer com as letras as mesmas coisas que eu faço com os números. Tá? As letras representam números. Então vamos escrever uma função do segundo grau qualquer. Beleza? Uma pergunta. Por isso que é isso que queremos demonstrar primeiro. Quê? O que você vai explicar? Vai ser o que mesmo? Eu vou fazer a dedução geral da fórmula canônica. E daí a gente vai chegar na fórmula da Jaiz e nas fórmulas do inverso. Vai ter menos B sobre 2A. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Olha só. Então, deixa eu escrever um pouco mais devagar. Olha só, a primeira providência que eu vou tomar é o seguinte: eu não vou, no primeiro momento, me preocupar com C, tá? Certo? Eu vou olhar para esses dois termos, o que tem x ao quadrado e o que tem x. Esses dois termos, são neles que eu quero fazer o completamento de quadrados, tá beleza? Para facilitar o completamento de quadrados, eu vou colocar o A em evidência, certo? Quando eu colocar o A em evidência, vai ficar x2 mais B sobre AX mais C. Tá? Todo mundo entende isso? Certo? Porque colocar alguma coisa em evidência, eu vou ter que dividir os termos por aquela coisa. Então, estou dividindo por A, dividindo por A. Certo? Lembrando também que colocar em evidência nada mais é que aplicar a propriedade distributiva. Então, se eu multiplicar de volta, vai dar certinho isso aqui. Todo mundo visualiza? Eu vou multiplicar isso aqui por A, vai dar AX2. Vou multiplicar isso aqui por A, vai cancelar esse A, vai ficar BX. Beleza? Todo mundo vê isso? Tranquilo? Então, agora é esse parênteses que eu quero completar os quadrados. Tranquilo? Aí eu posso, se vocês quiserem, fazer da maneira rápida que o Eric sugeriu. Como é que eu visualizo o termo que eu tenho que somar e subtrair? Vai ser metade disso aqui elevado ao quadrado. Todo mundo vê isso? Certo? Porque olha só, eu vou ter que comparar, eu quero transformar isso aqui beleza? Então, isso que está entre parênteses, que eu quero transformar nisso aqui, tá? Certo, pessoal? Tranquilo? Então, comparando termo a termo, o x2 já está igual. Não preciso me preocupar com o x2. Então, esse termo aqui que eu tenho que forçar a ficar igual a esse. Tá legal? Então, para esse termo aqui ser igual a esse, quem é que tem que ser um K? O K tem que ser metade disso aqui. Tá legal? Ou seja, tem que ser B sobre 2A. Tranquilo? Certo? Se eu colocar B sobre 2A no lugar de K aqui, vai dar certinho isso aqui. Tá legal? Ou seja, esse valor de K igual a B sobre 2A é o valor de K que faz isso aqui ficar igual a isso. Tá de boa isso? Eu achei que tinha que substituir o A por 2 só, sem botar o 2A.
Mas entendeu por quê? É porque tem que ficar igualzinho um com o outro. Tá? Agora, se o valor de K é esse, quem é K ao quadrado? Quem é K ao quadrado disso aqui? B ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Isso, B ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Tranquilo? Todo mundo vê que agora o que está escrito em cima é igual ao que está escrito embaixo? Ou não? Sim? Certo? Se você substituir esses valores de K aqui, vai dar igualzinho ao que está embaixo. Beleza? Fala aí, quem quer perguntar? Hã? Desculpa. Exatamente. Bem lembrado. Obrigado. Aqui é 2A, certo? Eu que botei errado ali. Tranquilo? Tá? Bom, isso tudo foi só para ajudar a gente a perceber que isso aqui fica x mais b sobre 2a ao quadrado. Tá legal? Isso que é importante. Tranquilo? Certo? Se vocês desenvolverem isso aqui, vai dar isso aqui certinho. Tá, ó. O quadrado do primeiro está aqui. Certo? Beleza? Não, desculpa, aqui é sem o 2. Certo? Não, desculpa, como 2? Não, aqui que não tem o 2. É porque aqui tem esse 2 que multiplica por esse, aí vai dar isso, entendeu? É porque o K é B sobre 2A, mas o 2K é B sobre A só. Entendeu? Porque tem esse 2 aqui. Beleza, pessoal? Agora tá certo. Certo, pessoal? Ó, viu como eu confundo mesmo? Vamos conferir aqui, ó. X ao quadrado mais 2x vezes isso, b sobre a vezes x, mais o quadrado do segundo, que é b2 sobre 4a2. Agora está certinho. Entendeu por quê? É porque aqui é 2k. Sim, é isso. É porque o valor de k é b sobre 2a, mas o que aparece aqui é 2kx. Entendeu? Por isso que não tem aquele 2 ali embaixo. Está de boa isso? Certo? Mas o importante para a gente vai ser essa igualdade aqui. Esse negócio de cá foi só uma maneira de ajudar a chegar nessa igualdade. Entendeu? Fabrício, quer falar? Ó. O quadrado aqui é distributivo, eu estou fazendo direto. Ó. O quadrado do primeiro, x2, mais 2kx, quanto vai dar? 2 vezes isso, vai dar isso aqui. Mais o quadrado do segundo, que dá o quadrado disso aqui. Beleza, pessoal? Certo? Lembrando que o meu interesse é transformar isso aqui num quadrado, que eu vejo um quadrado perfeito. Tá? Então, voltando para cá. Isso aí foi só para eu perceber quem é o termo que eu quero que apareça aqui para isso aqui ficar igual a isso. Quem é o termo que está faltando para isso aqui? Para isso aqui ficar igual a isso, quem é o termo que está faltando? É esse aqui. Beleza, pessoal? Certo? Agora, quando eu escrevo esse termo aqui, essa expressão aqui fica igualzinha a essa aqui. Tá de boa isso? Tá legal? Tá tranquilo? Só que eu não posso simplesmente tacar isso aí ao meu bel prazer. Certo? Eu não quero alterar essa igualdade. Então, se eu coloco isso, eu tenho que subtrair ele também.
Certo? Beleza, pessoal? Então eu subtraí. Agora eu não estou alterando nada. Sempre que está na linha de baixo tem que ser igual ao que está na linha de cima. Tranquilo? Eu não estou alterando nada, por quê? Porque eu estou somando e subtraindo a mesma coisa. Lembrando aquela analogia com a balança. Certo? Tudo que eu coloco num prato eu tenho que colocar do outro. Ou se eu coloco, eu tenho que tirar, para não alterar. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Esses três termos aqui, ó, eu vou olhar para lá. Isso aqui, esses três aqui vão ficar iguais a x, aquele x mais b sobre 2a ao quadrado, beleza? Tranquilo? Foi por isso o motivo que eu fiz isso tudo. Então, eu vou substituir isso aqui por aquele negócio ali, tá? E esse que sobrou aí, eu vou deixar ele aí por enquanto. Então, com isso aqui vai ficar igual ao seguinte, ó. Vou botar um colchete aqui. Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Isso aqui que é o grande pulo do gato. Para isso que eu fiz essa conta toda. Para poder transformar isso aqui nesse parênteses aqui. Tá de boa? Certo? Bom, agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Agora eu vou multiplicar esse A que está do lado de fora do colchete para dentro. Então eu vou multiplicar A por isso aqui tudo, só que eu não vou abrir isso aqui não, tá? Porque justamente eu fiz essa conta toda para juntar. Então eu não vou abrir de novo. Então vai ficar A x mais B sobre 2A ao quadrado. Beleza? Agora eu tenho que multiplicar esse A por isso e esse A por isso aqui. Tá legal? Então quando eu multiplicar A por isso aqui, certo? Vai ter um A ao quadrado no denominador que vai cancelar com outro A. Então vai ficar só assim, ó. B sobre B2 sobre 4A mais C. Entendeu? Beleza? Já está quase aparecendo as coisas familiares, tá? Porque repara só, aqui já tem a conta do x do verso, que é aquele que o Lucas falou. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, só falta, na verdade, eu igualar os denominadores aqui, tá? Certo? Quando eu igualar os denominadores, eu vou pensar que esse C tem denominador 1, tá? Então, para eu poder igualar os denominadores, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4A, tá beleza? Certo? Então, quando eu multiplicar por 4A, vai ficar o que em cima? 4AC. Tá? E o denominador vai ficar 4A. Quando tem um denominador comum, eu posso escrever como uma fração só. Então, qual é a fórmula que eu vou chegar? Ó, f de x igual a x mais b sobre 2A. Aqui vai ficar assim, ó, 4AC menos B2 sobre 4A. Tá de boa? Certo? Aqui eu só troquei a ordem, tá? Para o sinal de menos ficar atrás. Então, isso aqui é a forma canônica. Beleza? Você só igualou os denominadores em B ao quadrado e isso é o quadrado, e o C, né? É. O outro você não mexeu. O outro eu deixei. Aqui é o quadrado. Né? O outro eu deixei, porque o outro eu quero deixar assim mesmo. Só o que está do lado de fora do parênteses que eu quero igualar. E aí? Isso aí é o seguinte, acho que é importante dizer que quem não entendeu tudo não tem problema, tá? Quem não entendeu todas as passagens. Isso aí eu acho que é um tipo de conta que a gente vai entendendo aos poucos, tá? Certo? Vocês podem tentar chegar em casa e repetir isso aí sem olhar o que está no caderno, tá? E aí provavelmente vocês vão ter algumas dificuldades, mas é assim mesmo. Professor, então aquilo ali é a parte
a primeira parte, a parte de cima, o denominador, no caso, da segunda fração, é a fórmula de a delta, né? É, exatamente. Daí que vem o delta. É isso que eu vou dar. Isso é a dedução daquelas fórmulas todas que você conhece. Tranquilo? Certo? Aí, eu vou fazer o seguinte. Olha só, vê se está aparecendo aqui. Tá, então agora eu vou pegar essa fórmula aqui e vou aplicar essa fórmula para achar as raízes, certo? Tranquilo? Beleza? Para achar as raízes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o f de x, que é o y, e igualar a zero. Então eu vou igualar isso aqui tudinho a zero. Beleza? Tranquilo? Então eu vou ter A beleza? Tranquilo? Agora vamos desenvolver isso aí para achar o valor de x. Então qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou subtrair esse termo aqui dos dois lados, tá? Ou dizendo a forma mais econômica, eu vou querer passar isso para o lado de cá. Quando eu passar para o lado de cá, ele vai ficar com sinal negativo. Tranquilo? Então vai ficar assim, ó, a x mais b sobre 2a ao quadrado igual a b2 menos 4ac sobre 4a. Que é isso aqui, eu passei para o outro lado e ficou com sinal negativo. Beleza? Quer dizer, ficou com sinal negativo não, eu troquei o sinal. Tranquilo? Onde tem menos ficou mais, onde tem mais ficou menos. Certo? Pronto, agora o que eu vou fazer? A próxima coisa que eu quero fazer é tirar esse azinho daqui. Tá? Então, para tirar esse azinho daqui, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por a dos dois lados. Certo? Quando eu dividir por a dos dois lados, não tem um a no denominador aqui? Então ele vai ficar o quê? A2. Porque vai aparecer mais um a no denominador aqui. Então eu vou ficar com isso, ó. Beleza? Tranquilo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz, certo? Se isso aqui ao quadrado, isso aqui é um valor constante, é um número. Tem um monte de letra aí, mas lembrando que isso aí é um número. Tranquilo? Então eu vou tirar a raiz disso aqui. A raiz disso aqui, quando eu tiro a raiz de uma fração, eu tiro a raiz do numerador e do denominador, concorda? Tipo, por exemplo, raiz de 4 nonos. Quanto é a raiz de 4 nonos? É 2 sobre 3. Então eu vou tirar a raiz do de baixo e do de cima. Tá? Tranquilo? Beleza? Então eu vou tirar a raiz disso aqui. Aí eu vou deixar a raiz indicada. E isso aqui, a raiz disso aqui vai dar quanto? Quanto é a raiz de 4 a 2? 2a. 2a. Então eu vou ter, ó, que x mais b sobre 2a é raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Sobre 2a. Só que aí eu tenho que botar o mais ou menos aqui, porque se eu não botar o mais ou menos, eu vou ficar só com a raiz positiva. Eu quero as duas raízes, que tem uma raiz positiva e uma raiz negativa. Por isso que eu escrevo esse mais ou menos, entendeu? Beleza? Pronto. Agora o que falta? Só falta passar isso aqui pro lado de cá. Certo? Então, quando eu passar pro lado de cá, vai ficar subtraindo. Tá? Aqui aparece. Que horas são? 9h05, tá. Então dá tempo de mostrar os vértices ainda. Então, olha só. Agora eu só vou passar isso para o outro lado. Como tem o mesmo denominador, eu posso escrever numa fração só. Então isso aqui vai ficar, ó, passando isso para o lado de lá, vai ficar o quê? Menos
B sobre 2A, vou botar assim, menos B sobre 2A, mais ou menos raiz de B2 menos 4AC sobre 2A também. Como tem um mesmo denominador, eu posso escrever como uma fração só. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Estou entendendo que o senhor está formando no final de tudo a fórmula de baixo da ensino, né? Sim. Então, olha só. Importante entender o seguinte: o que nós fizemos aqui foi a demonstração da fórmula de Bhaskara. Tranquilo? Certo? Esse procedimento de completamento de quadrados, tudo isso que a gente fez, a gente pode fazer com cada caso particular. Se a gente pode fazer com todos os casos particulares, a gente pode representar o caso geral literalmente, por meio de letras. Certo? Agora, vamos só fazer os vértices. Cupinha aí, eu posso apagar essa parte aqui? Não, peraí. Não agora, mas daqui a pouco. Pode, pessoal, apagar essa parte aqui, só para terminar a aula. Eu ia fazer hoje, mas vamos deixar para amanhã. Eu vou mostrar isso no computador, tá? No GeoGebra. Professor, a gente precisa fazer o computador amanhã? Você vai fazer o quê? Pode trazer o computador amanhã? Ou se eu posso usar o seu computador? Não, se vocês quiserem trazer, pode trazer. Eu posso ensinar vocês como, porque eu vou mostrar para vocês a tela pronta, tá? Eu posso ensinar vocês como fazer essa tela. Professor. Mas acho que amanhã não vai dar tempo que eu vou falar do infinito. Posso ir apagando isso aqui? Professor, esse programa funciona no tablet? Funciona. Ele gasta muito GPU. Hã? Ele gasta muito GPU. Como é que é? Ele gasta muito GPU. Ah, sim. Posso apagar aqui? Funciona no celular também. Ele tem para Android e para iOS. Beleza? Posso apagar aqui? Tá. Então, olha só. Ele tem para Android e para iOS, não tem? É que eu não uso muito no celular. Então... olha só, máximos e mínimos, eu vou ter que considerar dois casos. Primeiro caso, eu vou considerar se o A for maior do que zero. Tranquilo? Se o A for maior do que zero, eu vou olhar para essa fórmula aqui. Tranquilo? Beleza? E eu vou pensar o seguinte: qual é o valor de x que eu tenho que jogar aqui para zerar o que está dentro do parênteses? Eu vou chamar esse valor de x0. Quem é o valor de x0? Eu vou colocar aqui no lugar de x para isso aqui dar zero. Menos b sobre 2a, concorda? Se eu colocar no lugar de x menos b sobre 2a, isso aqui vai dar zero. Tranquilo? Beleza? Então, isso aqui vai dar menos b sobre 2a. Beleza? Esse valor de x. Agora, eu vou pegar o y0, que é o valor de y correspondente a esse valor de x aqui. Quanto vai dar o valor de y correspondente? Se isso aqui dá zero, o que vai sobrar na f? Quanto vai dar? Isso aqui, concorda? Que é o famoso menos delta sobre 4a. Então, esse valor de y é 4ac menos b2 sobre 4a,
que também pode ser escrito, né? Isso aí é o chamado delta, menos delta sobre 4A. Beleza? Tranquilo? Certo? Bom, e aí se você pegar qualquer valor de x diferente de x0, qualquer outro valor de x que você pegar e jogar aqui dentro, isso aqui vai dar sempre positivo, concorda? Por quê? Porque ele está elevado ao quadrado. Então, mesmo que o que está dentro do parênteses der negativo, quando eu elevar ao quadrado vai ficar positivo. Concorda? Certo? Como o A também é positivo, certo? Então, esse termo aqui sempre aumenta esse. Tá legal? Então, para qualquer outro valor de x, eu vou ter esse f de x maior que 4ac sobre 4a. Beleza? Qual é a conclusão? Que esse ponto x0, y0 é um ponto de mínimo absoluto. Fez sentido, pessoal? Então aí que vem a fórmula de coordenadas do vértice, que é essa aqui. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. E o outro caso, que eu não vou fazer completo, é se o a fosse menor do que zero. Se o a fosse menor do que zero, ia ser um máximo absoluto. Por quê? Porque isso aqui, agora eu estou pegando esse azinho menor do que zero. O que está entre parênteses continua dando positivo, só que ele está multiplicado por um número negativo. Então o resultado vai ser um número negativo. Então ele está sempre diminuindo esse valor. Como ele está sempre diminuindo esse valor aqui é o maior possível. Eu não consigo ficar maior do que ele. Beleza? Então se o A for menor que zero. É que esse mesmo ponto aqui com a mesma forma vai ser um máximo absoluto. Então o que diferencia é o valor do A, o grande máximo. Tá ótimo, é porque eu anoto assim. Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Tá, então eu queria só para encerrar dizer que a principal coisa disso aqui é o seguinte: se vocês não entenderam alguma passagem, se perderam em alguma passagem, não fiquem achando que vocês não entenderam nada, tá legal? Porque é normal não entender alguma passagem. O principal para vocês entenderem sobre essa parte da aula de hoje é o seguinte: é que toda fórmula matemática tem uma dedução. Mesmo que vocês não tiverem entendido tudo dessa dedução, toda fórmula matemática vem de algum lugar. Nenhuma fórmula matemática é assim porque entendeu? Certo? Isso que é importante, mesmo sem entender totalmente a dedução. Porque às vezes na educação básica a gente é ensinado assim. Por que essa fórmula funcionar mágica? Matemática não existe mágica. Tranquilo? Certo? É importante isso, porque isso é a essência do que é a matemática. Porque em outras áreas, por exemplo, em física, estatística, tem algumas fórmulas que vêm mesmo da observação, de uma coisa que você observa e sempre dá certo, da que a gente chama da parte empírica. Em matemática isso nunca acontece. Uma fórmula sempre tem uma dedução, beleza? Então isso é a moral da história principal da aula de hoje. Certo? Alguma dúvida? Fez sentido isso para vocês? Sim. Então é isso. Valeu. Até amanhã. Então, se a gente jogar assim.